Boa noite, meus amigos. É realmente com muita alegria que a gente está aqui mais uma semana. A cada dia o seu dia e essa bênção maravilhosa de estarmos vivos, estarmos aqui, podendo comungar dos aprendizados, dos ensinamentos que a espiritualidade nos envia, né? Para iniciar o nosso trabalho de hoje, vamos fazer uma pequena prece. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus, como em toda a terra de luta e sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz e carinho do pão espiritual. Perdoa, Senhor, nossos débitos escabrosos, de passados tenebrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que o nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja. Bom, vamos continuando na análise, no estudo do nosso livro, né, Horizontes da Fala, de Miramês. Hoje a gente vai estar entrando no capítulo 20, que se intitula Analisar a Conversa Alheia. Gente, eu devo confessar a vocês que quando eu vi esse título eu fiquei espantada. Analisar a conversa alheia, eu vou ter que ficar prestando atenção no que as pessoas falam, mas estudando, lendo o capítulo, eu consegui, né, pegar a essência do que Miramês queria passar e espero conseguir compartilhar isso com vocês. Ele inicia o capítulo dizendo: a conversa alheia merece de nossa parte todo o respeito, pois ela é nos outros, como em nós, um instrumento valioso, onde se intercambia a vida e pulsa a natureza imortal da divindade. Olha só, gente. Analisar a conversa alheia com todo o respeito. Porque da mesma forma que ela é para cada um de nós, né, para todos, é um instrumento valioso. Mas como assim analisar a conversa alheia, né? Analisar é esmiuçar, é investigar, é comparar, fazer levantamentos de uma forma muito, vamos colocar, científica, né? E foi justamente essa atitude, ou melhor, o método, né, adotado por Kardec para codificar a nossa doutrina espírita. O próprio Kardec, ele afirma a necessidade de se utilizar um método experimental, dizendo assim: prudente é que observemos sem parcialidade, ou seja, observar de uma forma imparcial, sem julgar. Esses dizeres de Kardec constam lá no livro Obras Póstumas, e tem também a seguinte declaração do nosso codificador. Ele diz: eu nunca elaborei teorias preconcebidas. Eu observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Olha só, ele comparava, observava com cuidado, ou seja, com respeito. E mais tarde, Kardec vem acrescentar a esse método que ele utilizou experimental a própria intuição, criando assim um novo método que ficou denominado como método racional intuitivo. Então, se a gente for ler agora essa frase de Miramês, acho que a gente vai conseguir entender melhor o que ele quis dizer. Olha só, a conversa alheia merece de nossa parte todo o respeito, porque ela é nos outros, como em nós, um instrumento valioso. Então, nos outros como em nós. Então, que a gente saiba também usar dessa razão, dessa intuição na análise dessas conversas alheias. Por quê?
porque nós podemos analisar a conversa alheia sem nenhum constrangimento da parte da consciência, desde que tiremos proveito no silêncio, sem desdém. Silêncio, tá? Não é para sair espalhando, comentando e falando, nossa, eu prestei atenção na conversa e olha só. Não, é silêncio, é respeito. Vamos analisar. Porque quantos fazem o mesmo com as nossas conversações? Tudo é escola no ambiente da existência. E as intenções é que marcam os nossos sentimentos. Qual a intenção que está por trás disso? De analisar essa conversa alheia. E eu achei muito interessante, porque tem um livro de Joana de Ângeles, gente, parece que ela está repetindo a mesma coisa que Miramês nos trouxe. Olha só para vocês verem, é o mesmo sentido. Está no livro Despertar do Espírito. Ela fala assim, quando se observa alguém ou alguma coisa, o processo é feito de reciprocidade. Porque aquilo ou a quem se vê, por sua vez, observa também o observador. Olha só, observa também o observador. Em tudo há uma resposta unitária de identificação, trabalhando em forma de relacionamentos energéticos, vibratórios, ou seja, é pura afinidade, sintonia, não é? E ela diz assim, sem tal ocorrência, o sentido da vida humana desapareceria. O ser humano, em qualquer fase do seu desenvolvimento na escola terrestre, é sempre um aprendiz sensível, a quem o amor, ou seja, o sentimento do amor, oferece os mais poderosos recursos para a felicidade ou para a desdita, dependendo de como a gente vai encaminhar esse amor. Eu, Denise em particular, eu acho muito gratificante quando a gente encontra em outros autores espirituais a mesma temática que a gente está estudando, que a gente está analisando, porque isso vem corroborar, vem validar aquilo que está sendo estudado. E eu fiquei muito feliz quando encontrei essa exposição da Joana no mesmo sentido do que Miramês está trazendo para a gente. Porque ele pergunta assim para a gente, se nós levamos milhões de anos para conquistar a palavra, que é um talento divino, né, de nosso tesouro interno, por que não dedicar alguns minutos para ordenar as ideias antes de falar? Olha só, milhões e milhões de anos para conquistarmos a palavra. Como que é isso? Como que a gente levou milhões e milhões de anos para conquistar a palavra? André Luiz vem nos explicar direitinho como que ocorreu essa conquista da palavra no livro Evolução em Dois Mundos. É um livro meio complexo, mas eu sou apaixonada por ele, porque ele explica muita coisa pra gente. E olha só, o surgimento da palavra. Como que aconteceu? Ele diz assim, aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de se comunicar com semelhantes. E para isso, a linguagem surgiu entre os animais. Olha só, gente, o princípio inteligente teve necessidade de se comunicar. E essa linguagem surge, primeiramente, entre os animais. Sempre sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. De início, um fonema, mímica, como, por exemplo, o coachar de um sapo, e como mímica, o André Luiz cita a mudança de cor de um seto, né, para se defender, se camuflar. E André Luiz vem relatando no livro a evolução da palavra através de vários animais, até chegar no corpo espiritual do homem infraprimitivo. Quando, por um longo tempo, em regiões espaciais próprias, sofre as intervenções espirituais necessárias para um novo ciclo da palavra articulada. Olha só, por isso que o nome do livro é Evolução em Dois Mundos. A nossa evolução se dá nos dois planos. Então, foi justamente no plano espiritual que o perispírito sofreu essas intervenções espirituais. Mas como? Que intervenção? Então, ele vai descrevendo o procedimento. Disse que a nossa laringe, do nosso corpo espiritual, foi submetida a mãos sábias dos condutores espirituais,
que são comparados aqui por André como exímios cirurgiões. Então, exímios cirurgiões foram, né, lidando, moldando a laringe do nosso corpo perispiritual. Os técnicos da espiritualidade superior, eles vão compondo as cartilagens onde são fixadas as nossas cordas vocais. Aprende, então, o homem, com o amparo desses sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica da palavra, provindo da mente a força com que aciona os implementos da voz. Então, como será que ocorre isso? Como que a minha mente vai usar dessa força para implementar a voz? Aí ele fala que vai gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os nossos pulmões, as traqueias, como se elas funcionassem como um fole, e fazendo ressoar o som da faringe e na boca, para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que vai reforçar aquela linguagem mímica e primitiva pelo homem adquirida nessa longa viagem através do reino animal. Olha só, milhões e milhões de anos para conquistar a palavra. E o Miramês continua. E se você já é um bom analista de conversas dos semelhantes, compete a você, a cada um de nós, estudar também a nossa palavra, fazendo uma comparação e consertando aquilo que exige disciplina. Olha só, o Miramês vem trazer aqui comparação, um método adotado por Kardec. Comparar. Comparar com quem, Denise? Conosco, com a nossa própria fala, com a nossa forma de conversar, tá? É assim que vai se dar essa análise, sempre comparando com a gente. Porque não é necessário que fales com os outros dos teus deslizes no intercâmbio, nem que anuncies os erros alheios. Eu não tenho que ficar anunciando e falando, nossa, você viu o erro do fulano? Ou então ficar, eu tenho tal limitação, eu ainda faço assim, eu sou assim, e vai colocando todos os nossos deslizes. Eu não consegui encontrar, gente, eu não me recordo agora exatamente de qual livro que eu li da Hermance Dufour, que ela explica assim, que quando a gente começa a falar dos nossos erros, das nossas limitações, que isso nada mais é do que um orgulho camuflado, mas é o orgulho. Então a gente não tem que ficar falando das nossas dificuldades e nem apontando os erros alheios. E o Miramês fala, por que eu não preciso fazer isso? Apontar, porque é o nosso próprio esforço de melhorar que vai falar mais alto. Então não tem que ficar anunciando nada. É o meu esforço que vai falar por mim. E as vibrações que a tua mente desprende no aprimoramento irão beneficiar não somente aquele que te serviu de lição, senão a toda a humanidade, porque dela fazes parte, enquanto uma peça da fabulosa engrenagem da vida. Olha que lindo. Então vai ser através do nosso esforço que a gente vai estar demonstrando essas nossas conquistas, e a gente não pode esquecer que nós somos peça desta engrenagem. Nós estamos todos enredados, já cansamos de falar isso. A humanidade é como se fosse uma grande rede. Puxa um fiozinho dessa rede e todos sentem. E isso está mais do que demonstrado, principalmente nos tempos que estamos vivendo, né? Então, não sejas obstinado no rigor disciplinar, legando tudo a Deus por ser Ele o Todo-Poderoso. O que Ele tinha de fazer por ti, Ele já fez. E Ele é tão bom que Ele espera a iniciativa da tua parte, para te ajudar um pouco mais, por misericórdia. Ai, gente, quando eu li essa frase, eu espero que vocês lembrem como eu do Fredinho. O Fredinho sempre fala pra gente, Deus já fez a parte dele. Agora é você, cabe a você fazer a sua parte. Ele sempre fala isso, né? Não sei se vocês se recordam. Então, é o que Miramês está falando, cabe a nós agora a nossa iniciativa. É a vez de cada um de nós estarmos fazendo algo. E para merecermos essa misericórdia divina. E quando se fala em misericórdia divina, eu queria compartilhar aqui com vocês uma explicação sobre misericórdia. Eu tenho um primo que ele é pastor, eu não sei de qual religião, atualmente ele mora lá em Goiás, e eu acompanho as postagens dele, e tinha uma postagem dele falando sobre misericórdia, eu achei tão bonito, eu vou levar para o pessoal. Olha só o que ele diz.
A palavra misericórdia tem no hebraico a raiz da palavra útero. É como dizer que Deus é um pai do céu, que também é como uma mãe para nós. Entender a misericórdia nesse sentido é ter a convicção que sempre estaremos no útero de Deus. E quando nós falamos em útero, é preciso lembrar que é no útero que nós fomos desenvolvidos, nutridos e protegidos. Ou seja, estar em Cristo é estar dentro do útero de Deus para sempre. Eu achei muito bonito, eu quis trazer aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado também. Mas Miramês continua. O impossível é desconhecido na linguagem universal para quem reconhece e acredita em Deus. Não tem que falar que é impossível, que eu não consigo. Isso não existe para aquele que tem fé, para aquele que crê, que acredita em Deus. A pedra filosofal se chama começar. Comece então com alegria a trabalhar no aperfeiçoamento próprio, sem esquecer o amor. E você nunca estará sozinho. Olha só que interessante. O Miramês vem falar de uma pedra filosofal. E falando que precisamos começar com alegria, para a gente estar trabalhando nesse aperfeiçoamento. O que é esse aperfeiçoamento? É o que a gente cansa de falar na doutrina espírita, né? A nossa reforma íntima é a busca deste conhece-te a ti mesmo, desse autoconhecimento. Como que é isso? No livro A Imensidão dos Sentidos, de Hamed, que foi psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, tem uma frase lá que ele fala assim, que o autoconhecimento vai proporcionar ao indivíduo uma consciência autorreflexiva, tá? Então, vou ser capaz de autorrefletir. Então, a mente vai começar a conseguir supervisionar as reações, identificando e nomeando as emoções despertadas. Ou seja, através da minha autorreflexão, eu vou ser capaz de identificar as emoções que me assolam, que invadem o meu ser no dia a dia. E Hamed ainda continua. Olha só que interessante que ele fala. A proposta de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, pode ser comparada simbolicamente com a pedra filosofal, que ilumina e que transforma o nosso mundo íntimo, para que tomemos consciência dos nossos sentimentos e emoções no exato momento em que elas ocorrerem. Aí, gente, para falar sobre este autoconhecimento, essa reforma íntima, este conhece-te a ti mesmo, se vocês não tiveram oportunidade de assistir ontem a live das mulheres, né, do Cefacis, das 8 horas, assistam. Vão lá e procurem a live de ontem, porque a Sandra Ceni teve a oportunidade de colocar para a gente uma metodologia de como você reconhecer os seus sentimentos, as suas emoções e como você trabalhar com elas. Então, eu acho que vale a pena, como complemento deste capítulo do Miramês, vocês ouvirem a live de ontem das meninas, que vai ser, assim, de grande auxílio, tá? Aí ele continua dizendo que mãos invisíveis trabalharão operando contigo. Sim, a gente já falou que sempre que a gente se esforça a trilhar este caminho do bem, a gente tem este apoio dos nossos amigos espirituais. Mas a ninguém fales contrariado. Antes, peça ao Senhor as bênçãos da serenidade e abra o coração ao refazimento energético, porque se você falar com a mente alterada, você vai poder murchar aquela plantinha humana que veio buscar um alento em você. Então, gente, antes de falar, se a gente estiver contrariado, antes de falar de uma forma alterada, vamos pedir essas bênçãos da serenidade? Vamos abrir nosso coração para esse refazimento energético através de uma prece, de uma oração, de elevar nossos pensamentos, de nos imaginar envolvidos pelo abraço de Jesus, pela presença de Maria. Mas vamos buscar esse refazimento energético para conversar, para falar, para que a gente não prejudique o outro que de repente veio estar buscando um socorro, um alento, para que a gente não prejudique o próximo, tá? Continuando com Miramês, nós precisamos, então, testemunhar, se não exemplificar a todos, através da nossa posição de estudante da verdade, deixando marcas de luz por onde a gente passar.
E ainda mais, esse testemunho deve mostrar que o Cristo Jesus já vive em nós, desperto pelo acordar do amor em nossos corações. Eu lembrei aqui também, gente, eu sempre vou lembrando, né, do Henrique. O Henrique também, nosso companheiro, tem feito estudos, né, tem feito lives aí, e eu ouvindo uma live dele, ele falando assim, que a gente já está cansado de saber que Jesus está presente em cada um de nós. Só que o que falta para a gente é sentir esse Jesus. A gente precisa sentir verdadeiramente a presença do Mestre em cada um de nós. É isso que nos falta. Então, vamos nos lembrar do que Lucas disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo era realmente Jesus. Como que é isso? O que Lucas quis dizer aqui nos Atos dos Apóstolos? Quando que ocorreu essa situação, Silas e Timóteo descendo da Macedônia? Como que foi isso? Na semana passada a gente teve a oportunidade de contar um pouquinho sobre Timóteo, quem era Timóteo. E eu recorri lá ao livro, né, de Paulo e Estevão. Eu recorri a esse livro novamente para a gente saber um pouquinho de Silas. Quem é esse Silas que está junto de Timóteo e que desceu, né, que acompanha Paulo também? Bom, foi Simão Pedro que apresentou Silas para Paulo. Pedro disse para Paulo que Silas era um companheiro devotado, que sempre estava cooperando, que costumava substituir Pedro nos encargos mais pesados que ele tinha na direção da casa do caminho. E Paulo alega que logo sentiu uma grande simpatia por Silas, presumindo nele um companheiro leal e dedicado. Em companhia de Silas, na divulgação da Boa Nova, Paulo consegue observar nesse companheiro um temperamento pacífico. Ou seja, Silas demonstrava um temperamento pacífico. Disse que ele se enriquecia de notáveis qualidades espirituais pelo seu devotamento integral ao Divino Mestre. Foi inclusive na companhia de Silas que Paulo voltou a Listra. Semana passada eu falei para vocês que Paulo foi até Listra para verificar o que Timóteo estava fazendo ali, né, naquele município, nas redondezas, promulgando, né, o Evangelho, a Boa Nova. Inclusive foi ali que a avó, né, de Timóteo pede para Timóteo acompanhar a Paulo. Então, Timóteo vai e acompanha Paulo e Silas. E o que acontece? Paulo, Timóteo e Silas se encontram com Lucas, tá? E os 4 vão lá para o norte da Grécia, justamente para Macedônia, que está falando aí. Então, eles foram para Macedônia atendendo uma visão que Paulo teve num sonho. E ali, gente, eles sofreram muitas dificuldades, tá? Foi muito difícil a pregação, a divulgação da Boa Nova. Eram lutas extremas que eles passaram ali. Eles foram presos, eles sofreram foram apedrejados, passaram por flagelos. E teve um momento que Lucas, Timóteo e Silas foram obrigados a se afastar, tá? Paulo foi preso e açoitado várias vezes. Numa dessas situações, após Paulo ser libertado, ele vai e segue para Atenas, tá? Aí, quando ele chega em Atenas, ele sente um frio no coração, porque ele verificou que ninguém ali se interessava por Jesus. Ali o que predominava era a cultura, era a inteligência, o conhecimento, mas quase nada de sentimento. Era a primeira vez que ele não conseguia fundar uma igreja por onde ele passava, e Paulo ficou muito desolado. E foi nessa situação que Timóteo retorna e encontra Paulo, tá? E os dois vão para Corinto, onde Paulo fica lá um bom tempo. E Timóteo e Silas, eles começam a trabalhar, inclusive, como caravaneiros, tá? Mas foi então que emissários trazem notícias para eles, dizendo das dificuldades que a igreja estava passando. Então, Paulo chama Silas e Timóteo, tá? Que é o que está falando aí na passagem, chama Silas e Timóteo, para ajudar a solucionar esses problemas que a igreja estava passando. E semanalmente, Paulo falava lá nas sinagogas. Só que quando ele começa a falar das relações existentes entre a lei de Moisés e o Evangelho, começaram os atritos. Porque eles não admitiam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Salvador.
Tanto que um dos chefes da sinagoga pede para Paulo se calar e diz para Paulo: nós não queremos saber do teu Salvador, que foi exterminado como cães na cruz. Gente, tem todo um enredo, tá, sobre o testemunho de Paulo nessa cidade e nas outras cidades. Mas só para encerrar essa narrativa, para a gente conhecer quem que era Silas, que acompanhou, né, Paulo, Timóteo, em toda essa luta, eu quero trazer uma frase só de Paulo, que Paulo disse sobre a cidade de Corinto. Vamos guardar essa frase. Dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. Ou seja, dos pântanos é que surgem muitas vezes os lírios mais belos. Continuando, então, o que nos falta, talvez, sejam os testemunhos nas linhas do exemplo. No entanto, a confiança de Deus e de nosso Senhor Jesus em Cristo em nós é muita. Ele, o Mestre, nos acompanha desde o princípio e segue sempre à nossa frente, abrindo novas perspectivas, dando maiores oportunidades para a nossa libertação espiritual. Olha que lindo, gente. Jesus sempre segue à frente. Como assim, Denise? Para comprovar que Jesus sempre segue à nossa frente, eu trouxe aqui para a gente ver um trecho do livro A Caminho da Luz, que Emmanuel vem nos narrar a criação terrestre. E é só um pequeno trecho para mostrar como que Jesus está conosco desde o princípio. Olha só o que Emmanuel diz. Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do teu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas, que envolveu o imenso laboratório planetário que estava em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos também, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. É com essa massa gelatinosa nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Olha só, lançara Jesus, através dessa massa viscosa, dessa geleia, que nada mais é do que o princípio inteligente, o germe sagrado dos primeiros homens. Ou seja, Jesus não está só sempre à nossa frente, como está desde o princípio conosco, este mestre. E para finalizar esse capítulo, Miramês nos diz: se você falou hoje alguma coisa que não te agradou, pela análise da consciência, se esforça para não falar isso amanhã. E não deixa de se esforçar sempre, porque no futuro o teu plantio espiritual vai te enriquecer. Isso que Miramês está falando é aquele método que Santo Agostinho adota, né? Ao anoitecer, quando a gente for dormir, faz essa análise de consciência, vamos verificar aquilo que nos incomodou e nos propor a, no dia seguinte, fazer diferente. E a última frase: os cimos monumentais da tua consciência, bem como a tua palavra, cada vez mais brilharão diante do Senhor. Então, se a gente se propor a essas atitudes, a nossa consciência e a nossa palavra brilhará diante do Senhor. Gilceia, obrigada, querida, pela sua presença, pelo carinho. Obrigada por cada um de vocês que estão aqui presentes e que passam ouvindo, né, esse estudo do Miramês. A minha mais profunda gratidão. E com a graça de Deus, se Deus quiser, estaremos de novo na segunda-feira para mais um estudo. Um abraço carinhoso a cada um de vocês. Até a próxima.